tarde a todos. Eu vou dar continuidade então no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou iniciar o capítulo 13. Esse capítulo tem o título Que a sua mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita. E esse capítulo ele nos fala sobre caridade. E nós vamos ver aí nos próximos capítulos que fora da caridade não há salvação. A salvação para os espíritas é a conquista do estado de espírito puro, a evolução espiritual, chegar a conhecer a verdadeira felicidade. E a gente viu aí nos capítulos anteriores que é através das reencarnações que nós vamos conquistando essa pureza de coração, a evolução espiritual. E nós vimos também que somente a reencarnação explica essas diferenças entre nós aqui encarnados. Por que uns sofrem mais do que os outros, né? E a gente também viu que apesar dessas aflições que a gente passa nesse planeta, nós podemos ser felizes, mesmo sendo um planeta de provas e expiações, né? Então nós podemos ser relativamente felizes, porque a felicidade absoluta somente nos mundos felizes, quando a gente se tornar espírito perfeito, que é o nosso destino, né? E para sermos relativamente felizes depende de cada um de nós, das nossas atitudes. No Livro dos Espíritos, na questão 921, os Espíritos nos dizem que se nós não nos afastarmos das leis de Deus, se nós praticarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, nós podemos ser relativamente felizes. Nós podemos ter uma vida tão feliz quanto se pode ter aqui na Terra. O Evangelho é o nosso manual de conduta e de moral que nos mostra esse caminho para a felicidade. E é por isso que a gente estuda ele aqui no sábado, para fazer essa mudança na nossa vida. Para evoluirmos moralmente, nós precisamos adquirir aquelas virtudes que Jesus nos mostrou, seguir os seus exemplos, os seus ensinamentos, né? E para isso a gente precisa conquistar a humildade, a gente precisa ser humilde, porque como que nós vamos passar por essas aflições sem ter humildade? Como conquistar a pureza de coração sem ser humilde? Como ser manso e pacífico sem humildade? Como ser misericordioso e amar o nosso próximo sem humildade? Essas virtudes todas Jesus nos mostrou no Sermão do Monte. E como ser caridoso sem humildade? Já que nós estamos falando de caridade, né? O Espírito Lacordaire, no capítulo 7, um espírito que colaborou com a codificação da doutrina, ele diz assim que sem humildade apenas nos enfeitamos de virtudes que não temos, ou seja, nós fingimos ser caridosos. E neste capítulo vai falar sobre exatamente isso, né? Como ser caridosos sem ostentação. Então nós temos uma passagem do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 4, nesse item, no capítulo 13, tá? do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá diz assim: tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem esmola, não façam alarde como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê o que passa em segredo, os recompensará. Então essa passagem nos mostra que não devemos fazer a caridade com ostentação, sem querer ganhar aplauso dos outros quando estiver dando essa esmola, ou quando estiver ajudando alguém, sem humilhar ou constranger quem está sendo ajudado. Quando fazemos isso diante das pessoas, para nos autopromover, nós já recebemos a recompensa, porque era isso que a gente queria, né? Que as pessoas vissem. Por exemplo, quando a pessoa vai dar uma cesta básica e tira uma selfie para postar numa rede social para dizer que é caridoso, né? Isso daí é um exemplo de falsa caridade. E também ele já recebeu o que ele buscava, que eram os aplausos. É um sinal de que nós damos mais valor nos homens do que em Deus. E acreditamos mais nessa vida presente do que na vida futura, ou até que nem acreditamos que existe uma vida futura. Então é dar para mostrar para os outros que nós somos bons. Um empresário, por exemplo, que vai na mídia e doa grande quantidade de dinheiro lá para ajudar uma ONG,
a intenção dele, se for ganhar clientes, fazer a sua marca, ele já conquistou o que ele queria. Então, com Deus ele não tem mais nada, ele já conquistou o que ele buscava. E isso não é totalmente ruim, porque serve de exemplo para que outras empresas também possam fazer e ajudar tanta gente que precisa, né? E isso vale para qualquer tipo de doação, mesmo que seja uma pequena moeda, se forem feitas para ser vistas, é a mesma situação. E nessa passagem, Jesus diz assim: tomem cuidado para que suas boas obras não sejam vistas pelos homens. Então ele diz para tomar cuidado, que não é para não fazer, só tomar cuidado, né? Ele diz que o objetivo deve ser exclusivamente ajudar o próximo e aliviar o sofrimento. Então é melhor nós doarmos, mesmo que esteja alguém olhando, do que se você for fazer uma doação e tiver alguém olhando, você fala: não vou doar porque não pode. Não é essa a intenção. O importante é com qual intenção você está fazendo essa doação. Porque também nós podemos muito bem, quando for fazer uma caridade, doar uma esmola, nos esconder para doar, mas deixar uma pontinha aparente para que as pessoas vejam: nossa, o Rogério está fazendo caridade escondida, ele é bom, e na verdade é você que deixou aquele pedacinho para que seja visto, né? Essa é a falta caridade. E mais uma vez, as doações devem ser feitas sem humilhação e sem constrangimento. Segundo Jesus, quando nós ajudamos de forma pública, somente quem recebeu o auxílio é que ganha. Mas quando nós ajudamos em segredo, nós também ganhamos e somos recompensados na vida futura por Deus. Nós vivemos em um mundo onde fazer o bem sem ostentação requer um esforço muito grande. Porque nós somos, a maioria de nós somos habitantes desse mundo, né? Espíritos imperfeitos que ainda não vencemos o orgulho e o egoísmo. Esses sentimentos ainda fazem parte da nossa natureza. Precisamos exercitar a caridade para libertarmos dessas imperfeições. Para o verdadeiro cristão que aceita o processo evolutivo do espírito, que acredita na continuidade da vida, esses ensinamentos constituem uma meta a ser alcançada. Porque somente através da caridade e amor ao próximo conquistaremos a evolução. A verdadeira caridade é aquela que faz sentirmos bem pelo simples fato de poder ajudar o irmão. Fazer o bem por prazer, sem se preocupar se alguém está olhando. E até sem perceber que estamos fazendo bem. Quando eu estava preparando esse estudo, eu assisti várias palestras, né, e eu achei interessante a análise de um palestrante, que ele dizia assim, né, como que a mão esquerda pode dar sem que a direita fique sabendo, né? Se as duas estão ligadas ao mesmo cérebro, é praticamente impossível, quase impossível de uma não saber o que a outra está fazendo. Mas se nós formos parar para pensar, nesse tempo que a gente está aqui no centro, a gente nem sabe quantas vezes nosso coração bateu. A gente não sabe quantos passos a gente deu para chegar até aqui, quantas vezes nossos olhos piscaram, né? Então, é possível. A caridade também é assim, você começa fazendo ela aos poucos, você começa a estudar a doutrina espírita, você começa a entender a importância da caridade, de amar o próximo, de fazer o bem, e aí você não tinha esse costume de fazer o bem, você começa a se esforçar para isso. Então no primeiro dia você faz uma caridade que você não estava acostumado, você vê uma pessoa no semáforo, aquela que você olhava antes e falava assim: por que esse cara não vai trabalhar, né? Forte, saudável, está pedindo dinheiro. Então assim, a gente nunca quis ajudar, mas aí a gente começa a estudar, a ver que é a importância da caridade e você começa a ajudar, porque a gente não quer saber o problema dele, a gente só julga, né? Em vez de ajudar, a gente está julgando. Então a gente faz uma caridade no primeiro dia com esforço. No segundo dia a gente faz duas boas ações. Compra um produto de alguém que passa vendendo na rua que você nunca quis comprar, nunca deu atenção, e de repente você resolve ajudar aquela pessoa. E você vai dar mais uma moeda para alguém no semáforo de novo. No terceiro dia você faz 3 boas ações. E chega uma hora que você começa a fazer caridade sem perceber que está fazendo caridade. Aquilo passa a fazer parte do nosso dia a dia, começa a nos fazer bem. E nessa hora você está respirando caridade, seu coração está batendo caridade,
e nessa hora a mão esquerda não está sabendo o que a mão direita está fazendo, porque se tornou natural. Então, é assim que o Espiritismo muda as nossas vidas, praticando, vivenciando ele. É assim que os ensinamentos de Jesus deixam a nossa caminhada mais leve e mais feliz. Porque a felicidade não está nos diplomas que nós conquistamos, não está na conta do banco, não está no nosso carro bonito, na nossa casa bonita. A verdadeira felicidade está em poder ajudar as pessoas. A gente só precisa entender isso, praticar para ter essa certeza. Tem uma pesquisa também que eu vi da Universidade de Harvard, que já dura 75 anos e ela ainda está em andamento, e ela estudou a vida de centenas de pessoas de várias idades e condições diferentes, condições sociais diferentes, desde a adolescência até a velhice. Perguntaram para essas pessoas qual fator seria determinante para a felicidade delas. Algumas disseram que era ficar ricas e outras famosas. Os anos se passaram e eles, acompanhando o desenrolar da vida dessas pessoas, descobriram que não era a riqueza, nem a fama, nem a posição social que deixava essas pessoas felizes. O que determinava a felicidade e a saúde física e mental dessas pessoas eram os relacionamentos sociais. O quanto que elas se importavam com as pessoas e também o número de pessoas com quem elas se importavam. Quer dizer que quanto maior o número de pessoas que você se importa e com quem você se preocupa, que você ajuda, mais saudável é a sua mente e o seu corpo, independente de riqueza. E dependendo das relações sociais que as pessoas tinham aos 50 anos, eles já conseguiam prever o estado de saúde dessas pessoas aos 80. Se ela ia ter pressão alta, se ela ia ter Alzheimer, depressão, só pela condição de vida dela, pelos relacionamentos. Então, um dos pesquisadores publicou o resultado da pesquisa. Ela ainda está em andamento, mas ele já publicou, né? E ele diz assim: não importa o que digam, a felicidade vem do amor que você sente por outras pessoas. Que a sua saúde física e mental vem do número de pessoas que você se importa. Que a preocupação com as pessoas ao seu redor liberta você da amargura, do sofrimento e do egoísmo. Então vejam só, foram 75 anos de estudo, centenas de pessoas envolvidas, milhares de páginas de relatórios, investimentos pesados para chegar à conclusão que fora da caridade não há salvação. É isso que eu queria passar para vocês. Obrigado pela atenção.